Agora, 11 horas e 32 minutinhos, nós vamos conversar com o coordenador da Defesa Civil de Parauapebas, Eric Nascimento, que já está posicionado junto comigo, vai tirar algumas dúvidas do tempo que está trazendo muito transtorno aos moradores aqui da cidade de Parauapebas por conta das chuvas fortes, né? Eric Nascimento, seja bem-vindo primeiramente aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela disponibilidade de está tirando dúvida da população aqui da nossa cidade. Obrigado, Resca. Obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo algumas dúvidas da população, né? Um abraço a todos que estão assistindo aqui ao Fala Cidade hoje pela manhã. É isso, Eric. A gente está vendo muita chuva nesse finalzinho de mês, praticamente, de março, né? Coisa que é normal no estado do Pará, a gente já sabe disso. Mas antes disso, a Defesa Civil, já conhecendo como é a nossa cidade, né, toda a questão geográfica mesmo falando, já tem executado serviços, né, que é justamente para minimizar esses danos que acontecem quando chove forte aqui. Conta pra gente, desde lá, de muito tempo, né? Porque eu imagino que a Defesa Civil não para de trabalhar só porque é o período de chuva que eles vão trabalhar mais, mas continua trabalhando desde sempre. Conta pra gente como é que é feito esse trabalho desde o ano passado, justamente para impedir que tragédias até aconteçam por aqui. Resque, é bem importante perguntar isso. A Defesa Civil de Parauapebas costuma trabalhar em dois momentos. Primeiro, a gestão do risco e o gerenciamento do desastre. O que é a gestão do risco? Gestão do risco é aquelas etapas de preparação e prevenção. E do gerenciamento de desastres já são as respostas e a recuperação de cenários, tá? A parte de prevenção e preparação, ela deve ocorrer com bastante antecedência de um desastre. Exemplo, a gente teve a intensificação das chuvas agora nesse começo de mês de março, né? Mas já vem acontecendo desde janeiro. A gente tem o nosso inverno amazônico, que ele começa em outubro e termina ali pelos meados de abril, basicamente. Então, o nosso trabalho de preparação e prevenção, não só das equipes da Defesa Civil, mas também de toda a comunidade, começa desde o ano passado, tá? Nossas etapas de prevenção vêm desde das ações de sensibilização junto à população, sempre tentando mostrar para ela como ela deve atuar no momento de desastre, informando os números de contato, fazendo com que a população também se cadastre nos serviços de SMS, que são muito importantes, tá? Elas precisam se manter alertas para isso, e a Defesa Civil de Parauapebas tem esse serviço disponível e a gente tenta passar. Temos a etapa de preparação, né, que são o treinamento das equipes de defesa civil, todos os cursos, todos os simulados que são executados durante o ano, tá? E a própria preparação da população, tá? Por meio de vários treinamentos, como os projetos de núcleos de defesa civil na comunidade, os projetos de defesa civil na comunidade, tá? Tudo isso para quê? Minimizar todo o potencial que tem de um evento na cidade, tá? E isso diminui a resposta também que a gente dá para a sociedade. Como é que é? A população, sabendo do que fazer em um momento de desastre, ela já vai se precaver, entendeu? É quase que humanamente impossível de nós estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo, por exemplo, numa chuva intensa. Inundação, alagamento acabam ocorrendo de uma forma abrupta, né? E aí o que acontece? A gente precisa estar treinando a população para que ela esteja cada vez mais ciente do que fazer nesses momentos, tá? Então, basicamente, essas são as etapas que a gente tem durante o ano, tá? E o serviço de preparação e prevenção vem bem antes dos eventos acontecerem. E a Defesa Civil faz exatamente esse monitoramento, né? E tem um mapeamento. Eu já fui na Defesa Civil, já fiz, acho que, entrevista até contigo ou com uma outra pessoa, não lembro bem, mas eu lembro que eu te encontrei lá na Defesa Civil. E lá mostraram pra gente o mapeamento que é feito, né? Diversos pontos são identificados. Quais conta pra gente, Eric, quantos pontos são esses exatamente, né? Porque a Defesa Civil tem esse número exato. E quais são esses bairros que tem mais propício a desastres acontecerem?
Certo. Em 2019 foi feito um mapeamento pela Defesa Civil em conjunto com o Serviço Geológico do Brasil, o antigo CPRM, onde nós mapeamos cerca de 91 setores de risco em Paraupebas, sendo deles 61 áreas de risco, setores de risco relacionados a riscos geológicos, no caso de deslizamento, movimento de massa, queda de bloco, e outros 30 para eventos hidrológicos, alagamento e inundações causadas por cheia de canais, córregos e do próprio rio Paraupebas. Tá? Essas áreas são monitoradas diariamente. Nós temos uma equipe na Defesa Civil chamada Gerência de Monitoramento e Vistoria Técnica, que ela faz esse trabalho de monitoramento diário e constante de todas essas áreas, como etapa também da etapa de prevenção, né? Monitorando e identificando possíveis novas áreas para estar sendo levado aos órgãos fiscalizadores e órgãos de atuação real para que a gente consiga, pelo menos, mitigar o risco daquela região, entendeu? Então, a gente tem essas áreas que são 91 setores de risco ao total, sendo que outras também são identificadas conforme a demanda, conforme situações que a gente encontra também, dependendo da intensidade das chuvas que vêm por aí. Eric, mas tem aquelas áreas, né? Por exemplo, nós estamos mostrando ao longo da nossa entrevista aí áreas do Morro Céu Azul, né? Foram feitas hoje pela manhã com as imagens de Antônio Arisson. E esse morro já morei aqui há algum tempo e voltei, ele já tinha sido retirado moradores de lá, né? Se salvo engano. E já tem gente morando. Como é que vocês atuam nessa situação, né? Porque fazem a retirada, inclusive projetos habitacionais, eles existiram para remoção desses moradores, dessas famílias para outra localidade, mas aí passa o tempo, voltam a habitar aquele lugar. De que forma é feito esse controle? O Céu Azul realmente é uma área que foi retirada, acredito que há uns 5 anos atrás foram retiradas todas as famílias, conseguiram ser encaixadas em programas habitacionais do município, tá? Então era uma área mapeada como de risco e nesse novo mapeamento de 2019, ele já não constou no nosso mapeamento, muito por conta de ter eliminado, porque já não tinha mais nenhum tipo de residência na área. Porém, infelizmente, as pessoas acabaram indo para aquela área que, infelizmente, realmente não foi dado um fim para aquela área naquele momento. E aí foi detectado no começo de algumas moradias lá, foram enviados para as secretarias de urbanismo, que também faz a fiscalização. Porém, é muito complexo de lidar com essa situação. Quando vai para essas áreas, não é apenas um, são vários de uma vez, entendeu? Então, fazer esse tipo de interdição, a gente entendendo que as pessoas também estão ali não por uma situação de querer realmente se impor necessidade, entendeu? Então é preciso novamente fazer um trabalho de sensibilização, informando dos riscos para ela, porque aquela é uma área de risco. Já foi uma área de risco mapeada e novamente no próximo mapeamento vai ser mapeada como área de risco pelas características geológicas que tem a área. Mas assim, infelizmente, a gente teve novas ocupações lá, mas que nós já estamos trabalhando com o governo para tentar minimizar essa situação e verificar as possibilidades que podem ser feitas com aquela população de lá, que também acaba sofrendo com esse inverno que está por vir também, que já está acontecendo, na verdade. Está acontecendo e acontece de forma mais intensa nesse finalzinho de mês, né? E a gente sabe disso, né? Todo tempo, todo ano, na verdade, é a mesma situação e às vezes vai piorando, né? A intensidade da chuva. Agora, falando mais recente da chuva, quando acontece isso, por exemplo, um morador está lá, aquela tempestade caindo, o que eles fazem num momento como esse, né? Está alagando, quem eles acionam porque percebem que pode haver risco nessa situação toda? Nós pedimos para a população que o quê? Quando eu sentir ou perceber qualquer tipo de anormalidade ali na sua residência, no bairro, como, por exemplo, um movimento de massa, ou até mesmo uma inundação de um canal que possa vir a afetar a casa, que ela, como primeira etapa, é sair de casa.
procurar abrigo em um local seguro, procurar um amigo ou um parente e ligar imediatamente para a Defesa Civil. Como eu falei para você, é humanamente impossível atender a todas as famílias que sofrem com essas chuvas ao mesmo tempo, tá? Então, assim, é muito importante na etapa de preparação que a gente consiga mostrar para a população a importância de se sair de um local que está em risco. Nós tivemos algumas demandas esses dias, principalmente, de famílias que ligaram: ah, mas a Defesa Civil ainda não chegou aqui. Não, mas a orientação que se você está vendo que a casa está rachando ou que o morro está deslizando, a primeira coisa é salvaguardar a vida. Saia de casa, vá para casa de amigos e parentes, liga para a Defesa Civil, porque a gente vai estar indo o quanto antes para poder estar te dando direcionamento de como está atuando e, inclusive, te encaminhando, né, para a rede socioassistencial do município, né? Como o Eric falou, e aqui a gente vale ressaltar, né, a população é muito maior do que as pessoas trabalhando, né? E é por isso que tem que haver um pouco de paciência, porque a demanda é grande, né? A gente entende que essa demanda é justamente grande, mas que todo mundo, ao tempo que vai passando, está sendo atendida, né? Então, Eric, fala aí pra gente, porque, por exemplo, agora, nesse exato momento, pode estar surgindo uma nova família em áreas, como nós já mencionamos aqui, de risco. A gente já sabe que tem todo o cadastro, né, realizado pela Defesa Civil. De que maneira essa pessoa nova que surge por lá, por mais que já tenha sido dito, ela também pode se cadastrar na Defesa Civil? Pode. A gente faz um levantamento anual, que é o levantamento socioeconômico da Defesa Civil. O objetivo desse levantamento é realmente fazer o reconhecimento de toda a população que está em risco. Reconhecer se naquela região existe uma grande quantidade, por exemplo, de PCDs, de idosos, crianças, e esse reconhecimento é feito de forma bem criteriosa, tá? Com alguns dados que, inclusive, quando necessário, são encaminhados, por exemplo, para uma Secretaria de Habitação, de Assistência Social, para dar aqueles devidos encaminhamentos, tá? Antes de tudo, a gente pede para a população que sempre procure a Defesa Civil, inclusive antes de comprar um lote. Tá? Antes de comprar um lote, que procure a Defesa Civil para saber se aquele lote não está dentro de uma área de risco e se aquele em determinado momento vai causar qualquer tipo de transtorno. Tá? Então, é muito importante, a gente tem situações dessas que a pessoa acaba comprando um lote não sabendo que é uma área de risco e aí depois acaba deslizando, acaba inundando, então é muito importante que a gente tenha esse controle. Tá? E caso já esteja na área e ainda não foi atendido pela Defesa Civil, você pode estar entrando em contato pelo número 199 ou então pelo 3356-2597, que aí a gente vai estar acionando o nosso serviço social também da Defesa Civil, está procurando a família, está fazendo todo o cadastramento, levantamento e encaminhamento para as políticas públicas do município. Eric, a gente tem um grande problema em Marabá, por exemplo, com a questão do rio, né, que incide no nível mais alto nesse período chuvoso. Aqui em Parauapebas tem esse monitoramento também com o rio Parauapebas, né? Sim, sim. O Rio Parauapebas ele é monitorado aqui hora a hora, tá? Dentro dos nossos controles, dentro da Defesa Civil mesmo, tá? Não só o nível do rio, mas também a quantidade de chuva que está caindo. A gente tem esse dado exato, tá? Então, diante disso, inclusive, desde segunda-feira, nós estamos em alerta laranja para risco de deslizamento. Mas o que representa o alerta laranja para a população? Choveu em 72 horas, de segunda-feira até quarta-feira, mais de 206 milímetros de chuva. Tá? Isso representa mais da metade do esperado para o mês todinho de março, que era de 400 milímetros. Tá? Então, diante dessa informação, nós alertamos a população, decretamos alerta à situação laranja, tá? Para Parauapebas. Ele foi por 72 horas e nós estamos prorrogando ele por mais 72 horas devido à continuidade da chuva. Então, a população que está próximo, áreas de morro, áreas de encosta, fiquem atentos a todos os sinais de movimentação e entrem em contato com a Defesa Civil o quanto antes para que a gente consiga dar as tratativas necessárias. Agora, Eric, tocando ainda nesse assunto de alertas, né, por cores, de que forma é feito esse monitoramento? Tem o alerta laranja, como você já explicou, quais são as outras cores que deixam em alerta a Defesa Civil?
Certo. Desde 2020, nós temos um plano de contingência municipal. Inclusive, Paraupebas hoje é o único município do Pará a ter um plano de contingência municipal para desastres naturais e tecnológicos. Tá? Ele foi construído a várias mãos por vários profissionais, tá, da Defesa Civil, e onde nós criamos parâmetros para estar definindo esses alertas. Exemplo, de deslizamento, riscos geológicos, no caso, né? Nós temos o nível de atenção, que é cinza, nós temos o alerta, que é laranja, nós temos o alerta máximo, que é vermelho. Todos eles têm uma padronização, uma parametrização. A exemplo do deslizamento. Deslizamento, o alerta laranja, é quando a gente tem chuvas acima de 100 milímetros no espaço de 72 horas, com pontos isolados de deslizamento na cidade. Quando a gente entra no alerta máximo, o que ele representa? É basicamente a mesma coisa. 100 milímetros no espaço de 72 horas, com pontos isolados de deslizamento, porém com vítimas já registradas. Tá? Como nós não registramos vítimas fatais devido aos deslizamentos, nós continuamos no alerta laranja, tá? Que depois do alerta laranja é só o vermelho. Mas, se Deus quiser, esse ano não teremos também nenhum acidente com vítima e não precisaremos chegar no alerta vermelho. Aliás, Eric, já tem tempo que não acontece grandes tragédias aqui em Parauapebas, né? Justamente por conta desses monitoramentos que são realizados. Com certeza. Desde 2018, quando a Defesa Civil ela realmente foi mais bem estruturada, onde foram determinados todos os setores, cada um tem o seu papel ali, ficou mais fácil de ter essa parametrização e esse monitoramento. Exemplo de 2018, nós tivemos a maior cheia do Rio Paraupebas, que chegou a 13,10 metros. Hoje o Rio Paraupebas está com 8,15 metros, tá? Ainda está dentro de uma margem de atenção. No caso seria a atenção, que é a cor cinza, tá? A partir do 9,5 metros, a gente já entra num alerta nível laranja também, porque ele é o quê? Ele já começa a afetar algumas residências. Esses alertas eram emitidos antigamente na cota 8,86 metros, tá? Foi aumentado por quê? Muito por conta também das obras do Prozap, que vieram a beneficiar vários bairros aqui de Paraupebas, inclusive com a retirada de algumas famílias que estavam situadas em área de risco hidrológico e eram inundadas e alagadas todos os anos, tá? Então, sim, esse monitoramento ele tem a capacidade de prever alguns eventos, né, com antecedência, e aí também um recado muito importante para a população. Para ter acesso ao nosso serviço de SMS, o alerta, basta enviar para o número 40199 o CEP de Paraupebas. Então, você vai lá no seu SMS e digita o CEP de Paraupebas, que é 68.515.000, e envia para o 40199. A partir desse momento, você vai estar apto a estar recebendo todos os alertas emitidos pela Defesa Civil de Paraupebas com antecedência. Isso também é um serviço muito importante, não só dentro de Paraupebas, mas é um serviço do Brasil todo que Paraupebas adquiriu, tá, desde o ano passado e está sendo utilizado com bastante frequência. Pronto, a gente conversou com Eric Nascimento, coordenador da Defesa Civil do município de Parauapebas, esclarecendo aqui o que a população pode fazer nesse período de chuva muito intensa na nossa região. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos, Eric. Obrigado, Resch. Queria aqui agradecer também à Secretaria de Segurança, que por meio da Defesa Civil vem trabalhando bastante nesses últimos anos para minimizar e mitigar todos os riscos que existem aqui em Paraupebas. Tá? Agradecer à equipe também da Secretaria de Meio Ambiente, que vem nos dando um apoio tremendo também na poda de árvores, a Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Obras e todo o sistema de defesa civil municipal. Tá bom? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a todos que estão assistindo o Fala Cidade. Qualquer coisa, entre em contato com a Defesa Civil.